Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro devocional e vamos logo no livro de Gênesis. E o devocional vai chegar da seguinte forma: vamos estudar um capítulo por dia e vamos ler ele juntos, bem? Então, se você ainda não leu Gênesis 1, eu encorajo você a pausar aqui, vai lá ler e depois voltamos para conversar todo, bem? Então, logo no primeiro versículo está escrito: no princípio, Deus. Deus existia antes de tudo. Antes de tudo foi formada, Deus era antes de tudo. E Ele é fora do tempo, né? E Ele criou os céus e a terra. E o meu parte preferido fala assim: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E esse movia, esse tempo, até alguns versículos fala, bailava sobre as águas, indica uma esperativa, né? Com expectativa. Imagina um pai de uma mulher que vai dar luz e ele está no corredor do hospital. Ele não fica quieto, sentado, esperando. Normalmente ele fica passeando pelos corredores, ativo, esperando, né? E Deus é assim. Então, quando nós vemos este tempo de criação, a palavra usa a palavra barra, que significa de criar algo do nada, ok? Não existia algo antes. E somente Deus pode fazer isso. Nós só conseguimos asa, que é criar criar algo de coisas que já existem, né? Mas Deus criou variedade e cada coisa que Ele criou tinha propósito. Quando a gente olha para as coisas, Ele criou a luz, Ele criou os animais, as águas, as plantas, cada parte tinha um propósito. E nós podemos ver que cada parte que Ele criou tinha um propósito para servir o reino dele e o avançamento do povo dele, que Ele queria criar relacionamento. E se nós vamos olhar em versículo 11, está escrito assim: então disse Deus, cobre-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. Não adianta aquilo que Ele criou, não é só as coisas que foi criado, mas essas coisas tinham que produzir. Todas as coisas tinham que produzir. Então os animais produziriam, os humanos produziriam, e as plantas e a terra também tinham que produzir. Me lembra aquela história da árvore do figo que não deu fruto para Deus, para Jesus, e Jesus foi falar para ele morrer, porque se não produz fruto, não está vivendo no propósito daquilo que Deus deu ele para ter. Então nós também precisamos disso. Então não é suficiente para nós simplesmente criar fruto, mas também precisamos plantar sementes para que esse fruto pode continuar a produzir. E a mesma coisa na nossa vida. E a última coisa que eu quis apontar foi em versículo 26, que está escrito assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domina ele sobre as peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus não nos simplesmente criou para produzir. A nossa propósito como filhos de Deus é para reinar sobre toda a terra, para dominar a terra, para que eles possam estar alinhados com o reino do céu. Nós não vimos aqui simplesmente para existir, nós vimos aqui para ser co-herdeiros com Cristo e andar na realeza que Ele chamou a nós para fazer. Graças ao sacrifício de Jesus, agora temos acesso à presença para poder fazer isso. Então eu convido você a aprofunda mais na Gênesis 1, veja que lições que você pode tirar e até amanhã. Beijo.